Salmo 17. Tema: um apelo à justiça diante de falsas acusações e de perseguição. Davi nos exorta a perceber o verdadeiro sentido da vida, conhecer a Deus e a verdadeira recompensa da vida. Um dia, ver Deus. Autor: Davi. Salmo escrito enquanto ele estava sendo perseguido por Saul. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles chegam ao coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Alguma vez você já pediu a Deus que Ele o julgasse? A maioria das pessoas vai responder que não, porque a maioria de nós considera terrível o julgamento de Deus sobre os nossos atos, palavras e até pensamentos. Mas Davi orou ao Senhor para que Ele o julgasse, até mesmo em seus mais íntimos sentimentos. Quem de nós faria isso? O salmo vem de um possível contexto quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul no deserto de Maom. Davi foi traído pelos zifeus, que indicaram a Saul o seu paradeiro. E logo Davi e os seus companheiros se viram cercados por Saul e seus homens, com perigo de vida. Então Saul foi notificado que os filisteus estavam invadindo a sua terra. E esse rei foi atrás deles, desistindo de perseguir Davi. Aquele lugar foi chamado de Pedra de Escape, segundo 1 Samuel 23, versículos 19 e 25 a 28. Muitas vezes somos protegidos por certas circunstâncias e nem consideramos que foi por providência divina. Davi estava em grande perigo e pressão pela malícia dos seus inimigos e clama neste salmo dirigindo-se a Deus. E é justamente isso o que devemos fazer em situações semelhantes. Temos muitos inimigos como Davi e temos muitas pressões e enfrentamos muitos perigos em nossa vida moderna. Mas também, da mesma forma que Davi, temos o Deus que age tão prontamente como agia no passado e pode nos socorrer a qualquer momento. Há 3 apelos no decurso do Salmo 17. Primeiro, um apelo por justiça, dos versículos 1 a 5. Segundo, um apelo por misericórdia, dos versículos 6 a 12. E terceiro, um apelo por livramento, versículos 13 a 15. Vamos analisar cada ponto. Primeiro,
um apelo por justiça, versículos 1 a 5. Davi apela para que Deus manifeste a sua justiça. No versículo 1 diz assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. O salmista ora em primeiro lugar para que Deus o ouça, atenda e dê ouvidos à sua história, a qual ele apresenta com lábios livres de mentiras. Ele clama a Deus para que atenda à causa justa. A ideia é que Deus o ouça na sua justiça e a sua causa, que também é justa. Seu clamor é no sentido de receber sentença justa daquele que sabe da sua inocência. Ele clama por vindicação e defesa. E Davi está tão certo de que a sua causa é justa que ele chega a clamar para que Deus o julgue. No versículo 2 ele diz: Venha de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Isto não é comum. As pessoas em geral temem ser julgadas por Deus, porque imaginam que o seu julgamento seja terrível. Ninguém quer enfrentar o juízo divino. Mas Davi continua dizendo: Provas o meu coração e de noite me examinas. Esta é uma declaração de Davi a respeito de uma investigação do seu caso, de que Deus o sonda, examina o seu coração. Davi declara que Deus investiga o seu caso, examina suas ações, perscruta a sua alma. Davi era sincero e estava consciente de sua própria inocência. Ele não era hipócrita. A sinceridade não teme nenhum escrutínio, não, nem mesmo de Deus, de acordo com o concerto da graça. A onisciência de Deus é tanto a alegria do justo como o terror dos hipócritas e é particularmente confortável para aqueles que são acusados falsamente. Davi, em sua experiência de profunda sinceridade e como um homem segundo o coração de Deus, pôde nos ensinar como alcançar um relacionamento feliz e bem-aventurado. No versículo 4 diz: Como fazem os homens, pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Mais tarde ele confirma estas mesmas palavras em tom de admoestação, aquilo que vivia na experiência. Diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar o puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? A seguir ele declara mais uma vez na sua experiência: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 a 11. Ou seja, aquilo que eu aconselho é aquilo que eu faço. Faço o que eu digo, porque é isto que eu faço. É isso que Davi quis dizer. Hoje vemos muitos cristãos vivendo uma vida de derrotismo, citando o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos e dizendo: É isso mesmo, eu sou como Paulo. O que eu não quero, isso faço. Eu não quero pecar, mas eu acabo pecando. Eu nasci assim e assim eu continuo. Ninguém pode se libertar de sua natureza pecaminosa. Nós somos assim mesmo. Entretanto, isso é interpretar mal o ensino de Paulo, que em Romanos 7 não está descrevendo a experiência de um cristão, mas de um legalista tentando se salvar com seus próprios esforços, tentando guardar a lei sem Cristo. Mas Cristo disse: Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Disse mais Davi ao falar de sua experiência com Deus, no versículo 5: Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Davi estava dizendo: Senhor, ouve a minha causa, pois é justa. Eu sou inocente de todas as coisas de que me acusam os meus inimigos. Ele apelava para que Deus o julgasse segundo a justiça que ele praticara em pensamentos, palavras e atos, com referência àqueles homens que o acusavam de coisas que nem mesmo lhe passaram pelo pensamento, pois andava em sinceridade diante de Deus,
e dos homens. Segundo apelo, um apelo por misericórdia, versículos 6 a 12. Davi continua invocando a Deus porque tem certeza de que Deus há de ouvir as suas súplicas. Em sua angústia ele clama: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Versículo 6. A linguagem do salmista demonstra que ele não confiava em sua própria justiça, mas na vindicação e justiça de Deus, embora tivesse consciente de sua completa inocência das acusações dos perversos dentre os líderes de Israel que o perseguiam. Davi apela para que Deus mostre a sua misericórdia. Ele disse no versículo 7: mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. A misericórdia divina se manifesta em sua bondade, mas essa bondade tem múltiplas maravilhas. A primeira e grande maravilha da bondade e da misericórdia de Deus é que Ele é Salvador. Não podemos senão enaltecer a maravilha de termos um Salvador, quando estávamos completamente perdidos, condenados, sem nenhuma perspectiva de salvação, inteiramente entregues aos nossos inimigos, homens e demônios. A segunda maravilha da bondade divina mencionada no Salmo é que Deus nos considera como tendo um valor imenso. Somos como a menina dos olhos de Deus. Versículo 8. Muitos têm uma autoestima muito baixa de si mesmos, por algumas razões. Mas Deus nos considera como possuindo um valor incalculável. O nosso valor é tão grande que Ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço de nossa redenção na cruz, um preço infinito que só a eternidade revelará ao universo. Assim, somos guardados de dia e de noite por aquele que não dorme, mas revela o seu cuidado paternal. A outra maravilha da bondade de Deus é revelada na oração de Davi, que ele continua apresentando no versículo 8, que diz: esconde-me à sombra das tuas asas. Podemos lembrar as palavras de Cristo quando estava contemplando a Jerusalém no monte e chorando por ela. Mateus 23:37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Muitas vezes condenamos aos judeus por seu desprezo do Senhor Jesus Cristo, que manifestava as maravilhas de sua bondade em inúmeros exemplos, e por fim desejava recolhê-los sob suas asas, em uma profunda manifestação de amor. Mas nós também somos ingratos em muitas ocasiões. Entretanto, assim se revela a sua misericórdia e a sua bondade. Nos esconde debaixo do seu cuidado e proteção, e ainda nos defende das acusações de Satanás. Mas, embora Deus seja misericordioso e manifeste constantemente a sua bondade, os homens são maus, ímpios e rebeldes. Davi dá uma descrição do caráter dos seus perseguidores. Eles eram perversos, opressores, inimigos que o assediavam de morte. Ele fala desses homens nestes termos, nos versículos de 9 a 11. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. Não estamos falando só de história passada, porque estas coisas se repetem em nosso tempo e se multiplicam nesses últimos dias da história deste mundo tenebroso. Em 2 Timóteo,
capítulo 3, versículos de 1 a 5 diz: Nos últimos dias sobrevirão os tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Porém, atrás de tudo isso se encontra um inimigo ainda mais terrível, sobre o qual poucos se preocupam. Davi comparou os seus inimigos aos leões. No versículo 12 ele diz: são como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 a 9: Sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não admiro que o salmista apelasse à misericórdia e bondade de Deus. Somente por sua bondade somos guardados e protegidos, e o maligno, que tão prontamente deseja nos destruir, fugirá desconcertado e vencido. O terceiro apelo, versículos 13 a 15, um apelo por livramento. Davi apela para que Deus execute a sua justiça, livrando a sua alma ameaçada pelos mais ferozes inimigos. Versículos 13 e 14 diz: Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Muitos cristãos ficam perplexos diante de tais palavras de maldição contra os ímpios. Não podem compreender. Como pode Davi orar para que Deus arrase e destrua esses homens? Não sabia que era o seu dever amar os seus inimigos? Há uns 10 salmos imprecatórios, salmos que invocam a maldição de Deus contra os inimigos do salmista. Entretanto, Davi estava promovendo a glória de Deus ao buscar a sua libertação e ao de seu povo de Israel. O governo desses ímpios oprimia esse povo e perseguia ao futuro rei Davi. Portanto, ele pede a libertação de Deus, a sua pronta ação, defrontando e destruindo a esses perseguidores, cujos pecados e impiedades já ultrapassavam os limites da paciência humana. Portanto, esta oração era da vontade de Deus e foi inspirada por ele. E ademais, como eram esses homens? Davi já havia definido o caráter deles como perversos, opressores, inimigos da morte. Agora ele acrescenta a base de sua impiedade, dizendo que eram homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Isso nos remete às palavras do apóstolo Paulo, que disse em Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 19. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui temos a definição do que significa ser ímpio. Ímpio é aquele que só se preocupa com as coisas deste mundo, com as comidas e bebidas do mundo,
com as modas do mundo e com as glórias do mundo. Não admira que o destino deles é a perdição. São inimigos da cruz de Cristo e só se satisfazem com as coisas mundanas. Esta era a tendência de Sodoma. Em Ezequiel 16:49 diz: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Eles só se satisfaziam com as coisas mundanas. Entretanto, o salmista Davi se satisfazia com algo muito mais nobre, e assim também todos os cristãos. No versículo 15 ele diz: Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Davi confia em Deus e na sua justiça. Portanto, é baseado na justiça de Deus que ele tem a convicção de contemplar a sua face. Não podemos ser baseados em nossa justiça própria. Nossa única esperança é a justiça de Cristo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e só pode se satisfazer na contemplação do seu Criador. Mas o pecado deslustrou esse brilho de glória. Então veio o nosso Salvador para nos redimir e nos resgatar, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, a fim de que novamente tivéssemos a sua semelhança e nos satisfizéssemos com a glória de Deus nele e em nós refletida. Encerramos este salmo com uma passagem poderosa em 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Deus te abençoe.